Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast A Onda. Agora com um novo nome, grava aí, OndaCast. Antes de começar, sou Gleidson Trindade e vou fazer um pedido muito importante. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e, para ser profético, mande essa mensagem para 12 pessoas. Vou passar essa bola agora para os pastores, onde vão se apresentar um a um aqui. Ok, eu sou o primeiro. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Wender, casado com a pastora Paula, e estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Meu nome é Paula Arelli, sou pastora aqui da Comunidade Batista Novo Tempo. Já? Você foi muito rápido. Você ensaiou que é básico, né? É básico. É básico, né? Meu nome é Mário, sou pastor aqui na Comunidade Novo Tempo, Batista Novo Tempo, em São João del Rei. E quero convidar você, desafiar você, a nos próximos minutos ser extremamente impactado por assuntos extremamente proféticos no nosso meio. Deus te abençoe e vamos lá. É um prazer. Eu sou a pastora Bruna, sou casada com o pastor Mário e nós estamos aqui muito ansiosos para essa conversa. Acho que esqueci de falar que eu sou casada com o pastor Wender, importante, tá? Sou importante. Sim. Eu vou jogar fogo nisso aqui. Tá? Eu vou levar no parquinho. Vou levar essa conversa para um nível diferente. Como que é o profético na vida de vocês? Quem começa? Você. Eu acho que é bem legal começar. Aí, vai lá. Você? Bom, vamos lá. O profético tem sido ainda mais presente nos últimos dias, porém a gente não pode deixar de informar, deixar de falar para as pessoas que ele faz parte da nossa história. Faz parte, por exemplo, da minha história, quando o Espírito de Deus, na minha infância, me arranca de uma doença incurável, em circunstâncias impossíveis, e de repente eu começo a viver situações extraordinárias desde a minha infância. Isso eu vou te falar, marcou demais, e eu tenho visto particularmente na vida de muitas pessoas aqui, esse profético agindo. Esse extraordinário, essa coisa excepcional, essa coisa impossível, que não tem explicação lógica, aconteceu na minha vida, aconteceu na vida deles, aconteceu na vida da minha esposa, e tenho visto acontecer na vida de muita gente, e isso faz uma diferença enorme. Então, o que é o profético? O profético é essa coisa extraordinária, sem explicação, sem lógica, sem um plano cartesiano, sem uma conta, 1, 2 mais 2, que quase nunca se transforma em 4. Então, temos vivido esse profético há muitos anos, em uma vida de experiência com Deus, e faz uma diferença. Eu vou te falar, diferença demais esse profético agindo em nossas vidas. E é algo que às vezes a gente não consegue explicar, né? É algo que vai além. Nós também, eu posso dizer que eu nasci, né, já nesse ambiente profético. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ali já um profeta do Senhor dizia que ali se encontrava uma ministra de louvor. Então não sabia nem o sexo, né? Não sabia se era homem, se era mulher que estava ali no ventre da minha mãe, e que ali estava uma ministra de louvor. E eu cresci nesse meio profético, onde pessoas chegavam perto de mim e foram falando, né, quais seriam os passos da Paula Arelli nesse mundo, e eu posso dizer que eu cresci no meio profético. O profético, ele faz parte da nossa vida, como o pastor Mário afirmou. O que é o profético, pessoal? É essa ação sobrenatural do Espírito Santo, no meio de profecias, milagres, línguas estranhas, visões, direcionamentos. O Espírito Santo ele tem nos avivado nesse tempo profético, né? Grandes coisas têm acontecido, o Senhor tem honrado a nossa busca profética, né? O direcionamento profético que Ele tem dado a todos nós. Então, o profético é isso, é Deus avivando o nosso coração nesses dias. Bem, comigo também não foi diferente, né? Também sou uma filha profética. Tive também uma cura inesperada, né? Um milagre quando eu era criança. E o profético começa a manifestar ali, né?
Claro que a vida ela traz muitas coisas, muitos encontros e desencontros, né? Mas nesse momento eu creio que o Senhor nos trouxe novamente para agir nesse profético que ele já brotou nos nossos corações aqui desde pequeno, desde criança, né? Então assim, nós estamos apenas cumprindo aquilo que ele já havia profetizado quando éramos crianças, né? Então o profético está presente. E aí fica até mais fácil, né? O tempo todo muito mais fácil. É mais fácil de seguir, prosseguir, quando a gente já foi predito lá atrás. Lá atrás, né? exatamente. Eu me lembrei de um fato profético aqui que aconteceu comigo quando eu voltei para a igreja. Foi até a sua mãe, a pastora Leia. A minha mãe foi num culto e a pastora Leia, no final, estava orando pelas pessoas. Aí a pastora Leia disse assim para minha mãe: Nilcilene, Deus tem um concerto com seu filho. Ok? Aí ela chegou em casa e foi conversar comigo. O que era esse concerto? Quando eu era pequeno, na nossa casa em Belo Horizonte, eu ficava brincando de ser pregador. Eu era pastor. Minha mãe falava que eu colocava uma cadeirinha assim, colocava uma Bíblia e fingia que estava pregando. Meu Deus. Então, se anos depois, Deus profeticamente lembra, né, de um fato que tinha acontecido há anos atrás e eu nem me lembrava, né, que está se cumprindo hoje na minha vida. É interessante que comigo não é diferente, mas aqui eu estou entrevistando, não vou falar nada. A língua coça, né? A língua coça. Quero participar. Mas nesse contexto que a gente vive, eu entendo que para os pastores acaba sendo muito difícil conciliar vida secular, família e o ministério pastoral. Como que, dentro desse contexto profético, vocês conseguem levar o dia a dia? Essa pergunta ela pode ser mais direcionada para o pastor Mário e para a pastora Bruna, porque eu e a Paula, nós trabalhamos para a igreja, nós não temos um trabalho dito secular, mas o pastor Mário e a pastora Bruna têm, né? Além do ministério na igreja, tem trabalho secular, ainda tem a família, tem as crianças, né? E como é lidar com tudo isso nesse tempo profético? Nos diga. Quase um Ensina milagre. quem tá nos ouvindo. Um milagre atrás do outro, né? Como faz isso? Como faz isso, né? Eu brinquei com a Bruna mais cedo, nós temos orado ao Senhor e pedido a Ele para providenciar de 30 a 36 horas por dia e quase todas as vezes tem dado certo isso, né? Nós temos nosso trabalho de segunda a sexta, temos as nossas crianças em casa, temos o nosso ministério aqui, nosso ministério pastoral, nosso trabalho com outros ministérios dentro da própria igreja. E conciliar tudo isso é uma tarefa enorme de dedicação minha e dela, porque certas semanas nós temos alguns compromissos maiores no caso meu ou maiores no caso dela. Ela precisa estudar para uma pregação, nós precisamos sair para fazer uma visita nos nossos pequenos grupos, etc. Então, enquanto um faz uma coisa, o outro se dispõe a fazer a limpeza da casa, cuidar da criança, levar as crianças para algum lugar, e etc. Então, por mais que certas tarefas pareçam ser exclusivamente de homens ou de mulheres, né, dentro da nossa casa a gente acaba fazendo essa distribuição, se ajudando em todas as formas e tal, e a gente acaba levando de um jeito. É pesado? Mas nós estamos aí para isso. Ontem nós estávamos conversando, falei: Senhor, nós não vamos reclamar nunca de trabalho no reino de Deus. A nossa frase, há alguns anos atrás, sempre foi: Senhor, eis-nos aqui. Se chega na hora em que a coisa aperta, eu começo a reclamar, aquele eis-me aqui era falso. Okay. Portanto, hoje, quando a coisa aperta, nós nunca reclamamos. Dormimos mais tarde, acordamos mais cedo. E Deus honra. Exatamente. Mas então você espera um pouquinho que eu vou te apertar depois. Deus uma honra. pergunta muito importante sobre eis-nos aqui, Senhor. Fala aí, Bruna, pra gente. Só um comentário sobre isso também, que é o seguinte: nós também contamos com uma rede de apoio, né? Temos pessoas que nos apoiam. Então, por exemplo, minha mãe, por exemplo, fica muito com as minhas filhas, né? Recentemente, nós fizemos uma viagem, ficamos 5 dias no congresso, tivemos que viajar para bem longe daqui, e as meninas ficaram com um casal de amigos da comunidade, né? Ficaram 5 dias, eles levaram para a escola, fizeram tarefa de casa, e assim, são pessoas que nos apoiam nesse sentido. E como o Mário disse, a gente não reclama porque é um chamado, e a gente já percebeu esse chamado, e nós não temos intenção de voltar atrás daquilo que o Senhor nos chamou, né? Isso já é o profético, né? Isso já é o profético, pronto. Só aceita. É só isso, aceita, Só aceita e vive. que dói menos, né? E ouvindo vocês,
essa disposição de conseguir conciliar todas as coisas, mesmo às vezes ficando cansado, mesmo pesando em alguns dias, a gente pode dizer que a chave dessa mudança, desse entendimento é uma disposição do coração. Em que sentido? Nós não vamos reclamar de trabalhar na obra que é do Senhor. Vocês acham que isso é... A gente tem essa percepção de que, quando a Bíblia fala que a gente dando um copo d'água para um profeta, você acaba recebendo galardão de profeta, e que Deus absorve, que Deus analisa, que Deus vê absolutamente tudo que a gente faz, principalmente as coisas no escondido. A maioria das coisas que a gente faz aqui na igreja, ninguém vê, e eu não me importo com isso. Nós estamos aqui para se importar com o fulano vendo, reconhecendo, tapinha nas costas, etc. A maioria das nossas coisas são na nossa labuta no dia, acordando de madrugada para orar, para buscar o Senhor. Então, a maioria das coisas acontece nos bastidores, e quem está vendo é o Senhor. Então, nós cremos em absoluto de que a recompensa virá dele no tempo certo, na hora certa. Se Deus quiser recompensar mês que vem, nos enriquecendo, abençoando, prosperando e tal, amém. Se ele não fizer isso, eu tenho certeza que na glória tem algo reservado para o nosso trabalho nele. Eu tenho certeza disso. Exatamente. É profético. Então, aproveitando essa pegada, pastor Mário, vocês são líderes do PGA. E como tem sido, né, compartilhar isso e liderar o grupo de PGA dentro da comunidade, que é uma extensão da igreja, e tem capacitado pessoas lá também. Num tempo profético. Num tempo profético. Deus tem feito grandes coisas. Só orientando, né, o pessoal que nos assiste, PGA é uma sigla do nosso pequeno grupo apostólico. O que isso significa? Algumas igrejas chamam de apenas pequeno grupo, outros pequeno grupo apostólico, célula e etc. São reuniões em casas em diversos pontos da cidade que nós estendemos a ação da igreja. Para quê? Não só para estudar a Bíblia. Não é um lugar só para sentar, direcionar um estudo bíblico. Eu brinco com alguns líderes nossos que o estudo bíblico, às vezes, torna-se só uma desculpa para a ação do Espírito Santo em outras formas. É claro que o estudo bíblico é muito bem preparado, etc. Os irmãos têm sido abençoados. É um lugar em que pessoas têm a oportunidade de fazer perguntas que numa reunião grande aqui é quase impossível. Levantar a mão, pastor, tenho dúvida aí sobre a volta de Jesus, sobre isso, aquilo outro. E lá no pequeno grupo tem sido uma bênção, as pessoas têm crescido, amadurecido, pessoas têm sido salvas. Então, esse tempo profético tem agido lá nos pequenos grupos. Pessoas têm sido salvas, pessoas têm se convertido, têm amadurecido, pessoas têm usado os seus dons, que às vezes na reunião aqui a gente acaba não tendo essa oportunidade. Outras têm descoberto dons, né? Descoberto dons, exatamente. Às vezes o culto na igreja acaba resumindo alguns ministérios, pregação, louvor, né, portaria e etc. Então, algumas coisas, alguns dons e ministérios são desenvolvidos nestes pequenos grupos com excelência. Pastora Bruna. Pastora Bruna. Contribui. Claro. Claro. Deixa ela falar, né? Deixa ela falar. Seja profético. Ele pregou. Os pequenos grupos, assim, nós estamos primariamente, né, na liderança dos PGs, e para nós é muito gratificante. Embora, por causa da dinâmica dos nossos dias, muitas das vezes eu não consigo estar em todos durante a semana. Então, a gente reveza, né? Ele vai mais, mas sempre que eu posso, eu estou, né? Quero estar nas casas e tudo. E a gente tem essa dinâmica de cada semana, os pastores, né? Eles vão para esses pequenos grupos, assim, para poder acompanhar o que está acontecendo lá, né? De fato. E é tão maravilhoso, porque eu vou e saio cheia do pequeno grupo. É perfeito, porque assim, é muito íntimo, o pequeno grupo é muito íntimo. Então, é uma reunião pequena, mas é tão prazeroso estar, que assim, não tem muito tempo que eu falei para ele, Mário, eu vou me organizar, porque eu preciso estar novamente nos pequenos grupos, porque me faz falta. E é algo assim, gratificante para nós estar trabalhando e estar à frente desse ministério que, sinceramente, é um dos mais importantes da igreja, ao meu ponto de vista. Sim, show, porque o que acontece lá, né? E aí eu não resisto a falar, vou ter que falar. Claro, fala, por favor. Ele tem um na casa dele, é uma deixa ele falar, fala. Olha só, o que vocês colocam é importante porque lá no pequeno grupo onde a gente lidera, a gente vê pessoas que há anos de igreja, com palavra robusta, com convencimento, com muita pregação,
não se transformam, e lá dentro do pequeno grupo, por esse cativar, Essa por proximidade, isso, né? por esse ambiente Proximidade. seguro, a pessoa vai e desabrocha. Né? Sim. E isso é Maravilhoso. Há muito bem pouco tempo, essa semana, né, nós tivemos um testemunho de um irmão. Choveu muito na cidade nesses dias, e no dia tinha chovido muito, a irmã estava com pouca gente no seu PGA, estava já para ligar, para desmarcar, poxa, não vai dar e tal, e de repente tinha 3 pessoas. Uma pessoa chegou e sentiu liberdade, porque eram 3 apenas, e nesse pequeno grupo agora, literalmente, tinha só 3 pessoas, ele sentiu liberdade de fazer uma série de perguntas, questionamentos, etc. E nessas questões ele foi se abrindo e tal, até ele perguntar sobre arrependimento, sobre necessidade de conversão, e lá ali, naquela mesa, com apenas 3 pessoas, ele entregou sua vida a Glória Jesus, a uma Deus. vida foi salva. Foi tremendo. Tudo Glória isso a Deus. vale muito a pena. Vale muito a pena. Sim, sim. Os pequenos grupos são a extensão do profético da igreja. Sim. E tem acontecido. Amém. Glória a Deus. Eu vou virar agora para cá, pra cá, né? E vamos começar do começo, tá? Sim, sim. Do começo, né? Porque nós estamos aqui falando do mover profético, mas muitas pessoas não conhecem a história do pastor Wender, da pastora Paula. E conta pra gente como que começou isso, como começou a vida de vocês, como que foi esse conhecimento, e dá um pouquinho pra gente disso, porque eu acho que quando a gente começa do começo, né, é muito importante. Ok. Essa história tem que ser contada pela Paula. Ela começa e depois eu continuo. sim. Porque a minha Eita. história é a extensão da história dela. A minha história, ministerialmente, só existe por causa da história do pai dela, da mãe dela e dela. Sim. É verdade. Como tudo começou, né, em relação a mim e o Wender. Pode chamar de amorzinho. 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 Finja que estamos bem. Vou contar uma confidência. Nós estávamos aqui contando uma confidência entre nós aqui, que alguns anos atrás, nós andando de bicicleta, Foi ela mesmo. no quadro da bicicleta dele, e verdade. essa aqui no quadro da minha bicicleta, nós andamos juntos, sentido a cidade vizinha aqui, e um brigando com o outro, poxa, Não anda de pode andar de duplinha. bicicleta nesse lado, e etc e tal, né? Então a nossa história é longa. glória. Manda brasa, irmã, pelo Manda amor de brasa. Deus. Mas é muito profético, assim. Quando eu falo que minha vida ela é toda profética, eu não estou exagerando, tá? É algo, assim, real, palpável para mim, né? E eu cresci, assim, com pessoas vindo de fora, falando que o meu esposo seria alguém que completaria o meu ministério, que o meu esposo seria um pregador da palavra, que seria mestre da palavra. Olha isso, gente, eu nem casada era. Né? E já recebi essas profecias e eu aguardando, né? E um certo dia eu cantando na minha igreja de olho fechado, estava quase noiva, né, Mário? Quase noiva. Eita. E aí aparece o Wender lá sentadinho. Eu cantando ali, não sei o que tem, sei lá, eu olho para ele, o Espírito Santo, você vai casar com ele. Eu falei assim, misericórdia, Jesus. E eu lá cantando, e toda hora que eu olhava para ele, o Espírito Santo, você vai casar com ele, você vai casar com ele, o sangue de Jesus tem poder, você vai casar com ele. Mas naquele dia, o Senhor implantou em mim, no meu coração, amor por essa pessoa aqui do lado. Assim, é um estalar de dedos, sabe? Quando o Espírito Santo ele quer fazer, ele faz coisas inacreditáveis, né? E dali para frente cresceu esse amor e foi muito rápido, né? Eu pedindo confirmação para o Senhor. Não vou contar toda a história aqui, uma hora a gente conta. Mas eu pedindo confirmação do Senhor, o Senhor é isso, mas que amor é esse? Ele nem está sabendo que amor é esse, né? E Deus foi direcionando, foi colocando no coração dele. Resumidamente, em 9 meses nós estávamos casados. Né? Foi muito rápido, porque eu sabia que era para ser rápido, porque Deus tem pressa. Num tempo profético, Deus tem pressa. Tem aceleração em tempo profético. E a gente tem vivido isso, né? Deus quer as coisas assim, é para ontem, né? Em 9 meses a gente estava casados. Agora deixa eu contar da minha perspectiva rapidamente, porque também é muito profético. Eu voltei para a igreja, né, aos 25 anos. Eu era da igreja do pastor Paulo há muitos anos atrás, até os 12 anos. Depois desviei, Pastor Paulo, enfim. pai dela, tá? Pastor Paulo, pai dela, enfim. E eu voltei
E a minha decisão de vir para a igreja era por causa de Cristo. Eu não queria ir por causa de mulher, porque eu sabia que ia dar errado. Diante de Deus, eu não fui por causa de mulher, fui por causa de Cristo. Cheguei lá na igreja, encontrei com a Paula, a Mariana, Paulo Márcio. E assim, eu nunca ia chegar na igreja querendo a filha do pastor. Zero à esquerda. Né? Não, sinceramente, não tinha nenhum pensamento acerca da Paula. E um certo dia, num pequeno grupo, uma célula grupo, na casa da Mariana, lá no condomínio que nós temos aqui em São João del Rei, eu fui como tinha ido em outras reuniões. Nesse dia, eu fui e sentei do lado da Paula. Quando eu sentei do lado da Paula, deu um start no meu coração. Na hora eu comecei a olhar para ela de forma diferente. Aí eu falei assim, não, que isso é coisa minha, não, filha do pastor, não. E eu guardei aquele sentimento. Só que ele foi crescendo todas as vezes que eu estava perto dela. Aí uma certa vez a gente foi na Serra, né? A Serra é um local... uma montanha. Não é histórico que fala, não, só que a pessoa vai visitar lá. Uma serra. Turístico, é um local Olha, turístico. olha. Nós fomos subindo lá na serra, tudo, eu tive encontro ficando mais próximo da Paula, e aquele sentimento ia crescendo, só que eu não falei nada. Aí um belo dia lá, na rua da casa da Mariana, a Paula me chama e diz assim, Wender, a gente precisa parar, né, de se encontrar, tudo. Eu falei, por quê, Paula? Ela, porque eu estou tendo um sentimento por você que não é de amizade, tudo. Aí na hora eu falei, já que ela falou, eu vou falar também. Eu falei assim, olha, eu também estou tendo. E dali a gente começou a conversar e as coisas foram encaminhando. E o mais né? profético, para terminar aqui. A gente nesse mesmo dia, a gente sentou e falou assim, olha, você se prepara, porque, olha, Deus vai te usar na palavra, você vai ser mestre na palavra, e você vai ser isso, mas como você sabe? Sério, porque desde quando eu era adolescente, Deus já dizia e já me preparou. E ele regalava cada olhão grande assim, e hoje eu vejo tudo se cumprindo, como não ser profético? E assim, por que eu regalei os meus olhos? Porque quando a Paula disse para mim que eu ia ser pregador e mestre, gente, na escola eu nunca gostei de estudar. Eu nunca li um livro da escola, ou pegava resumo das pessoas, eu não gostava de estudar. Como ser mestre da palavra? Né? Mas aí, com o tempo, Deus foi mudando isso, o Espírito Santo foi mudando e o profético foi se cumprindo. Resumindo, foi muito profético. Okay. Sim, show de bola. E assim, só passar para... Quantos livros você já leu hoje, mais ou menos? Quantos livros você já leu até agora? Eu acho que eu já devo ter lido mais de 230 livros. E não gostava de estudar. Na reunião ontem eu falei 250 livros, mas eu acho que foi profético. Mas assim, isso tem muitos anos de estudo, sim, né? Claro, mas você não leu na escola? Sim, claro. Se tivesse lido na escola, já estava nos 500, né? Exato. Mas lembrando, não é livro devocional, não. São livros. Livros teológicos. Glória a Deus. Então, olha só. Livrinho básico, 350, 500, 600 páginas. Ó, se você não sabe da história do pastor Wender, tem um outro podcast que fala da capacitação dele. Dá uma observada lá que você vai ver que o pastor aqui, o currículo dele é extenso. Por isso que ele leu 230 livros aí. Tá, pastor, e aí é o seguinte, esse início foi dinâmico, aconteceu rápido, vocês tiveram uma história que logo que casaram foram para Belo Horizonte, porque esse profético se cumpriu na sua vida. E aí conta pra gente, né, desse momento lá, do famoso sonho americano de voltar. O famoso sonho americano. E aí, contextualiza para que a gente entenda quais eram as perspectivas de vocês com isso tudo. Ok. A nossa ida para Belo Horizonte foi profética, mais um profético. Meu Deus. Por quê? Veio uma missionária na nossa igreja, a Giovana, lá de Governador Valadares, e ela pregou no culto. No final, ela foi orar, chamou todo mundo para orar, e ela chamou eu e a Paula para orar. E ali Deus usou ela para falar com a gente. E uma das coisas que Deus usou ela para falar foi o seguinte: eu vou surpreender vocês nesses dias. E que Deus estava me dando um cajado de autoridade nas mãos, ok. 6 meses depois, nós estávamos em Belo Horizonte. Detalhe, eu estava 2 anos orando para fazer faculdade de teologia. E não tinha nenhuma perspectiva aqui. Na época não tinha curso online igual tem hoje. São João del Rei, e eu orando por faculdade de teologia. E 6 meses depois que ela falou isso, nós estávamos em Belo Horizonte. Eu estava diante da Faculdade Batista. Sim. Né? E quando eu estava diante da Faculdade Batista, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra profética. O Espírito Santo me falou assim: eu não falei que eu ia te surpreender nesses dias? Então a nossa ida para lá foi profética e louca. Por que louca? Imaginar que vocês não foram para lá porque você passou no vestibular. Não, estarei, verdade. Não. Apareceu um louco lá na minha casa, na igreja. Foi para divulgar o CD da Paula. Na época eu tinha acabado de lançar um CD.
um CD e apareceu um doido lá de Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha. Falou assim, olha, eu quero levar a Paula e o pastor, o Wender, que não era pastor, para Belo Horizonte, para a gente divulgar o CD dela, para divulgar o ministério dela. E, ó, a gente fez as malas, sem pensar, né, amor? E fomos para Belo Horizonte. Mas aí, Largamos nesse tudo. meio tempo, eu acho que vocês foram consagrados a pastores, não foram? Antes de ir pra lá, antes de ir pra lá, vocês já separou. foram pastores Isso, pra lá. é. Aham. E aí a gente largou tudo. A gente não tinha nada, mas a gente... Largou nada que tinha. tudo, já não O tinha nada, nada. o nada com coisa nenhuma. Mas sabe, foi muito forte, porque, como eu disse, toda a minha vida, assim, eu sou muito sensível ao que o Espírito Santo fala, direciona, e eu dou ouvido mesmo para ele, as loucuras, né? Minha e dele. Então, eu fui de olho fechado, vamos, amor, que Deus está direcionando, a gente não sabe como que vai ser lá. E, assim, realmente o Senhor proveu a todo momento. Nós fomos com a expectativa de pessoas enviarem dinheiro para a gente. Acabou que ninguém mandou dinheiro para a gente. E aí eu fiz sanduíche natural para o Wender vender na faculdade, para ele pagar a faculdade. E eu sei que ele não gostava de vender. Não gostava de vender. Preferia lavar o banheiro. Meu Deus, resumindo assim, a gente foi pela fé mesmo, mas Deus nos honrou ali e Deus fez o que devia fazer na vida do Wender, na minha vida, e nós voltamos assim... podemos dizer preparados, né, para estar à frente da igreja. Olha só, nós temos um recado importante para você. Uau! Se inscreva no nosso canal, dê um joinha e compartilhe com 12 pessoas para ser profético. É isso Olha só, aí. Show. vamos aqui fazer uma mesa redonda aqui de um pinga-fogo para que a gente tenha... Pinga-fogo. Tá? Te dou aí 10 palavrinhas para você responder isso, tá? Você esperava que esse profético fosse tão dinâmico, tão exponencial na vida de vocês? Não esperava. Me surpreendeu. O profético surpreende. Pronto. E vocês que chegaram depois nesse processo profético, esperavam que fossem se transformar em pastores? Porque eu sei muito bem, pastor. Nunca serei. Nunca serei. jamais. Né? Fica Nunca gravado serei. nos anais proféticos da história. Esperava isso, que o profético te pegasse e transformasse a sua vida? Jamais. Nunca esperaria. Eu menos ainda. Não tinha essa pretensão, nunca pensei em ser pastora, e muito menos que eu teria... Nunca. Não pensava nada E disso. agora, como vocês têm agido como pastores? Cara, eu sinceramente até hoje não me acostumei com essa história ainda não. Agir como pastor. Há algumas funções do pastoreio que eu ainda não absorvi. Não sei se terei coragem tão cedo de absorvê-las. Né? E às vezes essas pessoas têm essa noção. Falam, poxa, o pastor faz isso, aquilo outro. Uma série de tarefas, né? Mas no apoio a vocês, nós temos trabalhado, porém, ainda parece que a ficha ainda não caiu. Mas o Espírito tem dado ferramentas diárias Aleluia. que nos têm ajudado Amém. a trabalhar de forma dinâmica como pastores aqui. Glória a Deus. E aí, pastora? Exatamente isso. Ainda não caiu a ficha. Ainda acho estranho me chamarem de pastora. Não vou mentir. Ainda soa estranho nos meus ouvidos. Mas, assim, é o que ele disse. Na questão, no quesito ajuda, auxílio para essa função, nós estamos aqui abertos para isso e, claro, abertos para aprender, né? O mais importante. E eu sei que nós estamos, assim, novíssimos no ministério, né? E ainda vamos ganhar experiências aí ao Com o longo tempo a gente vai um cair na ficha, né? Mas já está eu falei nos ajudando respe- muito. eu falei a respeito de um começo na minha infância. Eu recebi uma pancada muito forte alguns meses, deve ter alguns anos atrás. Eu comecei a me lembrar de palavras proféticas que eu recebi quando eu tinha 11 anos, quando eu me converti. Novas palavras proféticas quando eu tinha 14 anos. Novas palavras proféticas quando eu tinha 17, 18. De Deus me prometendo me usar e etc. Assim. Certo dia eu vim numa pregação e alguém pediu para levanta a mão quem aí já recebeu uma palavra profética sobre o seu ministério. Eu levantei minha mão. Aí falou, levanta a mão quem já recebeu 2. Eu levantei todo animado, falei, estou ganhando. Quem já recebeu 3? Eu. 4. Eu acho que eu inteirei 6 ou 7. Fiquei todo animado. Ele falou assim, você é sem vergonha porque você não tem cumprido o chamado de Deus. Uau. Ou seja, você não é um beneficiado por ter recebido várias palavras monte de proféticas. Você é um palavras. teimoso, né? Teimoso. Bate. Aí eu tive que cair minha ficha, E realmente. olha só, então, diante disso, desse contexto profético que vivemos, pinga fogo, galera, pinga fogo, tá? O que você espera para o futuro da comunidade batista? Aceleração. Pastora Bruna?
Diferente de aceleração, né? Senão... Não. Ele usou uma palavra e eu vou lá atrás, eu vou falar ela aqui. Importação. Exportação, né? Exportação, exatamente. Vou importar fora, para né? quê? É para fora. Exportar. Exportar, enfim. Exportar gente, missionários. Pastor Wender? Não sei, sinceramente. Não sei. Eu espero ganhar São João del Rei inteira para Jesus. Eu peço em minhas orações, no mínimo, 10% de São João del Rei, na Comunidade Batista Novo Tempo. Não porque eu estou falando da minha igreja Taxa aqui, de não. conversão tá boa, tá? Tá boa? Tá. Mas a gente pode, né, 20%, eu creio nessa cidade aqui, rendida Transformada. aos pés do Senhor Jesus, com essa onda aí que está vindo. Isso. Eu também creio. Pessoal, mais um recadinho importante para vocês. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe com 12 pessoas. Se essa palavra que aconteceu aqui agora fez sentido para você, é importante que você nos ajude a compartilhar isso com quem precisa. É isso aí. É um Certo? recado pinga-fogo. Vai e faz agora. Ativa o Corre. sininho aí, né? Também. Nunca te pedi Exato. nada, Sininho. é hoje. Exatamente. É muito importante. Estamos terminando. Queria agradecer a presença dos pastores. Tá? Essa conversa ela é muito importante para esclarecer para a comunidade em geral, para as pessoas que não conhecem a palavra e têm uma visão distorcida do que é uma igreja realmente. As pessoas têm um contexto muito distorcido da palavra, da igreja, das pessoas que frequentam, e a gente tem que quebrar isso, é o nosso papel, é a nossa missão. Tá? O profético também é isso. Muito obrigado, pastor Mário, pastora Bruna, pastor Wender Tamo e pastora junto. Paula. Pode chamar sempre. Algumas palavras finais aí, rapidinho, pinga fogo também, porque o nosso tempo está no limite. Eu quero dar. Esse ministério é um ministério profético. Quer saber mais sobre o que está acontecendo? Siga a gente aí nos próximos podcasts. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e se prepare para as grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Se liga! Esteja com a gente, a comunidade está de portas abertas para que você venha nos visitar e não deixe esse tempo passar, aproveite o tempo profético e vem fazer parte disso. Olha só, olha a onda vindo sobre nós. Uma grande e poderosa onda de avivamento sobre São João del Rei, sobre o Brasil, sobre o mundo. Estejam aí esperançosos, começam aí a criar expectativas no seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai começar a fazer no nosso meio. Amém? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Esse é o nosso OndaCast. OndaCast. Até a próxima.